Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Cara, com que idade que tu foi campeão mundial? Por que veio primeiro? Veio o campeonato mundial ou veio o campeão paralímpico? Foi o campeonato mundial de 98, com 20 anos, né? Foi o primeiro título mundial e, aliás, eu fui com 20 anos o capitão da seleção brasileira que conquistou o primeiro título mundial. E como é que foi esse sentimento aí pra tu, cara? Pô, cara, foi uma das maiores emoções da minha vida, assim. Porque tinham falado pra você quando você era criança, você não ia ser jogador de futebol, né? Então, o sonho acabou, né? O sonho tinha acabado. E no final das contas eu acabei realizando muito mais do que eu imaginava. Mas, assim, foi uma emoção muito grande, porque a primeira convocação já foi um negócio legal, né? Você poder representar o país, o seu país, que é o país do futebol, por mais que as pessoas não conheçam, não acompanhem o futebol de 5, mas você tem aquele orgulho, né, de estar lá representando o Brasil. Quando se confirmou o Mundial, a expectativa era muito grande para ser convocado, por ser convocado. Quando vem a convocação, puta, é emoção muito grande. Na época a Espanha era favorita, porque tem lá a ONCE, Organização Nacional dos Cegos Espanhóis, que é uma das maiores entidades de cegos do mundo, né? Já foi a terceira economia da Espanha, um país que tem empresas grandes, empresas legal, importantes. Pô, e os caras apoiam projetos no mundo inteiro e tal, são gigantes até hoje. Rede de televisão, rede de hotel, um império. E a Espanha tinha lá uma seleção com toda estrutura e tal. E a gente, como eu disse para vocês aqui, a estrutura era muito complicada, a gente não tinha patrocínio, tinha que trabalhar, enfim. E aí a gente vai pro campeonato, começa o campeonato ali, eu capitão do time e tal, e a gente vai andando na competição, chega Brasil e Espanha, o Brasil ganha, vai pra final. E aí a gente... Não foi contra quem? Contra a Argentina. Ô, que beleza, hein? Pô, aliás, 14 anos de seleção brasileira, eu ganhei da Argentina pelo menos 25 vezes. Caraca, aí sim. Cara, representou legal mesmo. Aí sim. Então, pô, foi muito legal, porque era um clássico, né? Como acontece aí em qualquer esporte, se for jogar de bolinha de gude, Brasil e Argentina, vai ser um clássico. Mas voltando à sua pergunta, realmente foi uma emoção, uma das maiores da minha vida, viu? Quando o juiz apitou o fim do jogo e a gente era campeão do mundo, quer dizer, a gente tinha colocado o Brasil na primeira posição naquilo que a gente faz, ou seja, a gente representou, né? Naquela época eram menos, mas sei lá, mais de 190 milhões de pessoas e colocou o Brasil no degrau mais alto do pódio ali. Então, foi assim uma realização tão grande assim que é até difícil de explicar o que eu senti na hora que a gente estava ouvindo o hino nacional e depois recebendo o troféu ali daquele campeonato. E seu pai e sua mãe, quando isso tudo aconteceu? Porque eles depois que você ficou cego, eles não acharam que ia rolar, né? Não acharam de jeito nenhum. Eles gostavam muito. Minha mãe se acostumou mal, porque em 95 eu fui campeão e artilheiro. No primeiro campeonato brasileiro, né? E cheguei em casa com uma medalha, com um troféu. E aí todo campeonato que eu ia, às vezes a gente ganhava, era campeão e tal, não era artilheiro, ou o contrário. Aí minha mãe, pô, mas cadê? Só uma. Então acostumou mal, mas ficaram muito felizes, né? Meu pai teve a oportunidade, minha mãe infelizmente não chegou no Mundial, ela não estava viva mais, ela acabou falecendo em 96, mas o meu pai acompanhou até Pequim, né? Quando eu cheguei de Pequim foi assim, muito, muito emocionante, né? Porque ele vibrava muito comigo e, aliás, meu pai foi o meu melhor amigo, né? E o seu João Conrado certamente ficou feliz, né? E acho que valeu a pena para ele. Depois de tanto sacrifício que ele fez, né, para me oferecer essas condições, acho que o mínimo que eu podia fazer também era entregar o máximo de mim para fazer tudo certo em tudo aquilo que eu me propus a fazer. O próximo campeonato mundial foi em que ano? O próximo campeonato mundial foi em 2000, em Jerez de la Frontera, na Espanha. A gente foi, a Espanha era revanche para eles, né, na casa deles e tal. E foi também muito legal aquele campeonato, né? A gente, de novo, na semifinal contra a Espanha. O estádio lotado, o estádio de Jerez, uma cidade menor. Normalmente, nas cidades menores, a gente tem mais público, né? Porque você tem, assim, primeiro, uma facilidade maior para divulgar e, segundo, não tem tanta atração como numa cidade grande. Então, o estádio lotado lá em Jerez, Brasil e Espanha na semifinal de novo. Atrapalha o estádio lotado? Não. É legal. Não pode, assim, quando você tá num lance muito agudo de gol, se todo mundo grita ao mesmo tempo, isso é ruim. Mas normalmente as pessoas entendem, né? E aquelas vibrações, aquele quando a bola
pô, tá na cara do gol ali, ela não atrapalha, não. Eu particularmente gostava muito quando a gente tinha público, quando a gente tinha pessoas ali torcendo, vibrando. Aqui no Brasil é mais barulhento do que nos outros lugares? Não, acho que não, acho que é a mesma coisa, né? Porque o futebol ele tem uma linguagem universal, né? É um negócio que é apaixonante, você vê países aí que tem a característica de pessoas que são lords, aí chega no campo, se transformam, viram hooligans e... Enfim, então eu acho que é meio que assim, o esporte tem um poder absurdo. E a gente chega naquela semifinal, David, de 2-2, vai para os pênaltis, Brasil e Espanha. Caramba. E aí a gente, pô, nos pênaltis... Porque o futebol tem uma coisa, né? Se você pegar o time que sabe ganhar e que tem a cultura da vitória, quando chega no momento decisivo ele sempre ganha. Já o time que não tem essa cultura, que não gosta de ganhar, ele chega no momento ali da decisão, por mais que ele esteja melhor, ele vai perder. É por isso que muitos times entram em fila, porque quando perde a confiança, vocês vão lembrar a Copa do Brasil, São Paulo e Cruzeiro em 2000. Como é que perde um campeonato daquele? É falta de... até hoje. Então, o São Paulo entrou numa draga ali, depois... O Tassari ganhou o campeonato de 88, com a volta do Raí, que viajou a noite inteira, chegou aqui e pô, meteu o gol ainda, nós somos campeão contra o Corinthians. Mas ali tava num momento difícil, né? Depois que o Palinha perde aquele pênalti Libertadores, ali a gente não ganhou o tri. Então foi um momento bem duro. E perdeu aquele jogo, por quê? Ali tinha desaprendido a ganhar. Né? E é o que aconteceu com eles, e o contrário. Porque a gente, como a gente ganhava bastante, então tinha essa cultura da vitória. E ganhamos os pênaltis, fomos para a final contra a Argentina. 4-0 pra gente, me lembro que eu meti 2 gols naquele jogo. 2 mundial seguido em cima da Argentina, que coisa maravilhosa, hein? Em cima da Argentina, né? Eu lembro que teve um gol de contra-ataque, né? Que a Argentina no ataque, pressionando, o goleiro deu um bico pra frente. E eu no contra-ataque, na saída do goleiro, toquei de primeira. E foi 4-0 pra gente. Acho que foi o 4º gol esse até. 4-0 pra gente, os argentinos saíram chorando e tal. A gente fica triste, não gosta de ver ninguém chorar, mas se tratando de Argentina, até que não é tão ruim, né? Cara, quando... então aí você, com 9 anos, tu começou nessa escola e tudo mais, e quando é que tu veio jogar no teu primeiro clube? Então, aos 14 anos, esse clube, o SESEC, né, que foi o primeiro clube aqui da Vila Prudente, teve uma dissidência lá, alguns jogadores saíram, foram para uma outra equipe e tal, e alguém disse aí, o pessoal disse, tem um moleque lá no Padre Chico, acho que o moleque tem futuro, tá jogando direitinho. E aí, foram na minha casa, um sábado, me convidar dois jogadores cegos, e chegaram lá, olha, vai ter um campeonato em Vitória, no Espírito Santo, a gente queria que o Misael fosse e tal. E a minha mãe, mas de jeito nenhum, o Misael, como é que ele vai sozinho? Eu tinha 14 anos, não saía sozinho, né? E aí, como é que ele vai sozinho, não tem jeito e tal, não dá... Não, a gente arruma alguém para buscar ela. Mas alguém cego, quer dizer, se um cego sozinho é complicado, você imagina 2 na rua, né? E eles disseram, não, a gente consegue alguém que enxerga para buscá-lo e tal. E assim foi nos 2, 3 primeiros treinos. Bom, dali a pouco não tinha mais alguém para me buscar, tampouco tinha alguém para me levar, e eu comecei a vislumbrar que não seria possível participar daquele campeonato, se eu não fosse aos treinos. E aí, eu lembro que eu ia aos domingos pro colégio, eu levava sempre lá um lanche, um pão com alguma coisa, e dinheiro para comprar uma Coca-Cola. E eu peguei o dinheiro da Coca-Cola durante uns 3 meses, guardei e comprei uma bengala. E essa bengala ficou naturalmente escondida da minha mãe, porque se ela descobrisse a bengala, ela ia jogar fora, porque ela não conseguia conceber a ideia de sair, eu com 14 anos, na rua, com uma bengala, sem enxergar, enfim, a informação naquela época era inexistente, né? Era praticamente inexistente. Então, um sábado, eu estudava, era interno no colégio, ia para o colégio no domingo e voltava na sexta para casa. E aí no sábado ninguém foi me buscar, tampouco havia alguém para me levar. E minha mãe saiu para fazer alguma coisa, eu não tive dúvida. Eu peguei minha bengala e fui pro treino. Coincidência, rapaz, é impressionante. No primeiro dia que eu saio sozinho, o motorista passa do ponto. Eu pedi pra ele avisar. Quando chegar na Tour Frederich, você me avisa. Pô, fui perceber lá no Largo da Vila Prudente que ele tinha esquecido. Mas não foi o pior. Eu treinei, fiz o meu primeiro treino. Quando eu volto pra casa, tinham 2 carros de polícia na rua. Os vídeos todos, Misael desapareceu, minha mãe medicada. Na época eu tinha celular, essas coisas, né? Não dava pra se comunicar tão fácil, né? Eu tinha nada, né? Eu tinha nada. Na época era um telefone, era o preço de um carro. Né? Pois é. E aí tu começou a Bom, mas nesse primeiro dia, quando tu voltou pra casa aí, tranquilo... O que tua mãe fez quando você chegou? Cara, foi uma loucura, né? Porque meu pai ficou bravo. E aí, no final das contas, minha mãe, quando ele melhorou ali, viu que eu tava vivo, viu que tava tudo certo,
Porque a mãe da gente é brava, só que no final das contas, quando o pai da gente fica bravo, ela vai tentar acalmá-lo, né, para proteger a gente. E nessa história foi o que aconteceu. Meu pai começou a ficar, como é que você sai? Vai embora sozinho e tal. E aí minha mãe foi acalmar meu pai. Bom, aí eu fui pro colégio na segunda-feira. Quando chega a sexta-feira, eu ia embora só no final do dia, 7 horas, enquanto que nossa aula acabava, era 11h30 da manhã. Eu falei, já saí sozinho uma vez, quer saber? Entrei no meio de várias pessoas saindo ao mesmo tempo do colégio e fui embora. Cheguei em casa, minha mãe ficou brava, e foi falar com como é que pode? Foi reclamar com meu pai. Falou, você não falou aquele dia que estava tudo certo? Então, no final das contas, a partir daí eu comecei a sair sozinho, né? Nas férias eu consegui meu primeiro trabalho, comecei a trabalhar vendendo cartão de crédito na época da CDC Fininvest. Caramba! Que não existe mais. Uhum. E aí, quando acabaram as férias, eu agora tenho que voltar pro internato. Falei, não vou voltar, né? Tinha recebido já meu primeiro salário, não vou voltar. Aí eu chego no colégio, minha mãe jamais ia lá pedir para eu ficar externo. Cheguei e disse o seguinte, minha mãe, você sabe que ela trabalha, não pode vir aqui, mas eu tô saindo sozinho. Então ela, mas ela vai ter que vir aqui assinar depois. Eu falei, não, ela vem, ela só disse que ela não pode vir e tal. Não, tudo bem, a gente confia em você, pode ir. Quando eu cheguei em casa às 7 horas da noite, minha mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô chegando no trabalho. Foi outro choque. Outro choque lá em casa. Enfim, mas aí um caminho sem volta, né? Desde então, trabalhando, jogando e a vida que seguiu. E aí você trabalhava e ficava treinando lá? Na verdade, na época, o futebol era muito diferente, o esporte por era muito diferente do que é hoje. Hoje os atletas têm patrocínio, têm bolsa. Os atletas da seleção mesmo, basicamente, se dedicam para o esporte, são profissionais do esporte. Na minha época, não. Na minha época, a gente treinava aos sábados, treinava 2 dias de semana à noite depois, mas nessa época, eu só conseguia treinar no sábado, porque estava lá no colégio, claro, jogava todo dia no colégio, mas treinar no clube só treinava aos sábados. E aí, depois que começo a trabalhar, eu deixo de jogar até no colégio. Então, minha oportunidade nesse início, era só aos sábados mesmo, jogando pro time aqui da Vila Prudente. Quando você estava mencionando as modalidades aí, você falou do negócio goalball. O que é o goalball? O goalball é um esporte específico para cegos, né? Ele foi criado lá pela década de 50. E basicamente é um jogo que tem 3 jogadores de cada lado, ele consiste em arremessos e defesas. Então um time tem o objetivo de arremessar para fazer o gol no outro, e o outro de impedir o gol e ao mesmo tempo de fazer o gol aqui. Um jogo que se popularizou muito depois dos jogos, aliás, foi uma das modalidades que mais teve audiência nos Jogos de Tóquio, foi o goalball. O pessoal ficou encantado, porque o brasileiro tem um negócio assim, cultural, né? O brasileiro gosta do esporte que o Brasil ganha, né? Sim. Assim. Então, se você pegar historicamente, Fórmula 1, Guga, o Maguila, quem se lembra do boxe na Bandeirantes lá com o Maguila e tal. E o goalball Brasil tem um timaço, né? Os meninos brilhando, as meninas foram muito bem. Então foi muito legal. E basicamente é isso. São 3 de um lado, 3 do outro. Mas é uma quadra do quê? É uma quadra de vôlei. De vôlei. Mesma dimensão. Tem rede tudo? Não, mas aí são gols, né? Só não tem a rede no meio. Tá, não tem rede no meio. E tem um gol de cada lado. Mas aí os 3 tem que ficar separados, assim, não pode passar do meio, ou como é que é? Fica um pivô, eles podem defender até a linha dos 6 metros, a quadra tem 18 metros, né? Então você tem uma área de defesa de 6 metros, uma área central de 6, e aí a área da outra equipe de mais 6. Tem as regras específicas, a bola não pode passar a linha dos 6 sem tocar no solo, e também não pode tocar antes da linha dos 6 e tocar depois da próxima linha de 6 metros, né? Que aí é pênalti, no pênalti fica um só para defender. E normalmente o esquema que ele joga é um pivô à frente e 2 alas atrás. E aí você vai ver o jogo, né? Assim, a gente explicando, parece algo assim, mais acanhado, né? Mas a potência dos jogadores é absurda, né? Eu joguei goalball lá em 94, cheguei até a ser convocado para a seleção brasileira, mas hoje eu não teria a menor condição, não teria jamais coragem de entrar num jogo de goalball. Muito. Você pega o Leomon, ele é um monstro, né? Mas com a mão, né, no caso? Com a mão. Qual que é aquele? Talvez seja esse. Só para você ter uma ideia, a bola chega aí a menos de 6 décimos atravessar a quadra e menos de 6 décimos. Caramba. Então os caras são potentaço mesmo. Não, absurdo. Qual é aquele que... Porque eu lembro que eu já vi em algum jogo como é que eu... Paralímpico. Não, mas o Pan-Americano, como que fala? Para-Pan-Americano. Para-Pan-Americano. Que a galera deita pra defender uma bola. É esse mesmo? Ah, tá, entendi. Que a galera deita pra defender, né? Esse aí. Tem mais esportes, modalidades assim? Não, a gente tem... específicas, né? Específica para si. Tem as suas adaptações, mas especificamente para a pessoa com deficiência, que foi criada para a pessoa com deficiência, foi o goalball. Legal. Interessante.
Cara, e é muito legal ver que tem, que tem hoje aí uma estrutura bem maior para atrair esses jovens, porque o esporte realmente tem um trabalho de ajudar na autoestima, ajudar em vários aspectos aí o jovem com deficiência, né? Foi para você e deve ser para muitos jovens. Igor, você não tem a dúvida, assim. Primeira coisa, você imagina, você tem... você não tem deficiência, não tem nenhuma limitação. Então, você daqui a pouco se percebe com uma limitação que te impede de andar, ou de enxergar, ou de... enfim. Automaticamente você perde autoestima por completo. Por quê? Porque a gente tem um senso de competição que nos acompanha desde criança, né? A gente disputa a atenção da mãe, do professor, a gente disputa a amizade do coleguinha com outro coleguinha, e a gente disputa com a gente mesmo para ser melhor do que a gente foi ontem. Então, quando você perde essa perspectiva, você, pô, eu não sou mais, não tenho mais como produzir, eu não tenho mais como ser competitivo. Quer dizer, a autoestima ela vai embora. E o esporte ele te devolve tudo isso. Você pega um jogo de bocha, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas tem determinadas classes na bocha que o atleta ele só movimenta o olho para poder mostrar o momento do calheiro, que é o cara que auxilia, soltar a bolinha. E só movimentando o olho ele ganha uma medalha de ouro, ele ganha um jogo, ele é campeão, ele tem a sensação de que ele produz, de que ele pode ser competitivo. E isso impacta em toda a vida dele. Quer dizer, na faculdade, quando eu saio da escola e eu chego no ensino médio, me recusar, só não pode, aqui a gente não consegue atender cego. Se eu não tenho autoestima, eu vou aceitar aquilo e eu vou para minha casa. Na faculdade é a mesma coisa. Chego aqui numa universidade aqui na Paz de Barros, a pessoa não vai lá para São Justo, lá tem uma sala que só atende cego. Você imagina se todo cego nascesse predestinado a fazer um determinado curso superior? Quer dizer, se nasceu cego, você já sabe fazer administração, fazer pedagogia, ou sei lá o quê. Então, se você não tem autoestima, você acaba tendo prejuízo na sua vida, entrega a cidadania e ele te instrumentaliza para que você consiga trabalhar em todas as áreas da vida, acadêmica, profissional, onde quer que seja. Quer dizer, a mesma assim, bravura que alguém demonstra dentro de quadra para poder jogar contra o argentino, tomar butinado do argentino e saber depois descontar sem o juiz ver, ele vai usar esse mesmo entusiasmo, essa mesma determinação quando ele tiver que disputar uma vaga no mercado de trabalho, quando ele tiver que fazer um sacrifício ali para conseguir acesso a um livro para ele fazer uma prova na faculdade, né? Entendi.